Queridos amigos em todo o Brasil nos acompanhando no canal Penal em Foco Online no YouTube, é com muito prazer que hoje iniciamos o nosso curso de Legislação Extravagante. Vamos estudar as principais leis penais do nosso ordenamento jurídico, começando pela principal delas, por aquela que é a mais badalada e, por outro lado, a mais ineficaz. Vamos começar com o estudo da Lei 8.072 de 90, a Lei de Crimes Hediondos. Esta é uma lei que sempre que no edital consta a disciplina Legislação Extravagante, você vai encontrar naturalmente a Lei de Crimes Hediondos. Vamos ver, inclusive, que esta é uma lei que pouco dela se aproveita em relação à sua redação original. Muitas declarações de inconstitucionalidade, muitas revogações de normas que estavam presentes na redação original da Lei 8.072 de 90. E vamos ver, inclusive, que passados 20 anos não cumpriu o seu objetivo a Lei 8.072 de 90. Ela veio com o objetivo de conter a criminalidade, de alcançar uma pacificação social que acabou não se cumprindo, que acabou não ocorrendo. Vamos ver, inclusive, as críticas doutrinárias, as inúmeras críticas doutrinárias acerca da Lei 8.072 de 90. Então, a partir de agora, anote no seu caderno. Lei 8.072 de 90, Lei de Crimes Hediondos, é a lei que começamos a estudar. Inicialmente, vamos verificar qual é o contexto histórico. Qual é o contexto histórico do surgimento da Lei 8.072 de 90. Qual é o contexto histórico do surgimento desta lei? Então, esta lei remonta à década de 70, com o movimento da lei e da ordem surgido nos Estados Unidos e disseminado na América Latina. Este movimento da lei e da ordem, surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Este movimento pregava a ideia da tolerância zero como forma de conter a criminalidade. Tolerância zero não somente em relação às infrações penais mais graves, mas tolerância zero também em relação a infrações penais de menor gravidade, porque a partir daquelas pequenas infrações surgiam as grandes infrações, as graves infrações, segundo este movimento da lei e da ordem. Disseminou-se a ideia de que a supressão de garantias processuais e o endurecimento das penas era a forma mais eficaz de contenção da criminalidade. E associava-se o crescimento da criminalidade à existência de muitos direitos fundamentais que acabavam por incentivar o criminoso à prática de infrações penais. Então, como aspecto relevante do movimento da lei e da ordem, você vai anotar o seguinte: este movimento pregava o endurecimento das penas e a supressão de garantias processuais como forma de contenção da criminalidade, associando o crescimento da criminalidade à existência de direitos fundamentais e garantias processuais, pois isto estimulava os criminosos à prática de infrações penais. Você sabe que esse é um discurso que vende muito. Esse é um discurso que dá audiência. Então, os meios de comunicação foram o principal fator para a difusão da ideia da tolerância zero. E hoje, nos programas policiais do final da tarde, é o que você vê. A repercussão do movimento da lei e da ordem, da tolerância zero, como forma de conter a criminalidade, como se o direito penal fosse a cura para todos os males. Mais de 20 anos se passaram, a Lei de Crimes Hediondos não cumpriu a sua finalidade de buscar uma sociedade mais pacífica e harmoniosa. Mas voltando a esse contexto histórico,
Você já sabe, então, o que ocorreu nos Estados Unidos na década de 70. Este movimento da lei e da ordem se espalhou pela América Latina e teve repercussão no Brasil. De maneira que, inclusive, a nossa Constituição Federal de 1988 foi influenciada por essa ideia de tolerância zero. E no artigo 5º, inciso 43, que aparece na sua tela agora, fez menção aos crimes hediondos, suprimindo em relação a eles algumas garantias penais e processuais. Vamos ver então o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Veja então que a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 43, fez menção aos denominados crimes hediondos. Fez menção aos denominados crimes hediondos. Perceba, no entanto, que a Constituição Federal não definiu o que seriam esses tais crimes hediondos. Apenas trouxe algumas vedações em relação a eles, mas caberia posteriormente ao legislador ordinário, e isso, por meio da Lei 8.072 de 90, acabou ocorrendo, definir o que seria crime hediondo ou quais seriam os crimes hediondos. Então a Constituição Federal não define o que é crime hediondo, mas faz menção a eles, dizendo que em relação aos crimes hediondos, haverá a vedação da graça e da anistia. Eles então são insuscetíveis de graça e anistia. E ainda inafiançáveis. Depois vamos estudar o significado dessas expressões na Constituição Federal. Mas, de início, o que temos que saber? Veio a Constituição Federal influenciada por essa ideia de tolerância zero, do direito penal como forma de conter a criminalidade. E então, tratou os crimes hediondos como crimes insuscetíveis de graça e anistia e ainda inafiançáveis. É o que está no artigo 5º, inciso 43 da Constituição. E não parou por aí. A Constituição Federal, no mesmo dispositivo, fez menção aos crimes que ela considerou como equiparados ou assemelhados a hediondos. Tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Então, estas vedações previstas na Constituição Federal acerca dos crimes hediondos acabaram por abranger também os crimes equiparados. A tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Nós memorizamos isso como TTT. Quais são os crimes equiparados ou assemelhados a hediondos? TTT. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, como diz a Constituição, e ainda o terrorismo. Crimes equiparados a hediondos, e em relação a eles, temos crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de anistia. Muito bem. A Constituição, então, não definiu o que era crime hediondo. Simplesmente fez menção aos crimes hediondos e às suas vedações, mas não definiu quais seriam esses crimes ou o conceito de hediondez. Isso ficou para o legislador ordinário. Vem então, posteriormente, a Lei 8.072 de 90 e regulamenta aquilo que está na Constituição.
define as regras do jogo para concluirmos o que seria um crime considerado como hediondo. Já já vamos chegar lá, já já vamos falar disso. Então veio a Lei 8.072 de 90. E o que ocorria nessa época aqui no Brasil? Início da década de 90, quando a Lei de Crimes Hediondos foi criada. Esse surgimento de indignação decorreu de alguns fatos importantes. Algumas infrações penais ocorridas contra pessoas do alto escalão da nossa sociedade. Foi sequestrado o empresário Abílio Diniz. Foi sequestrado o empresário Roberto Medina. E esses sequestros, que na verdade constituíam crimes de extorsão mediante sequestro, acabaram sendo muito divulgados pelos meios de comunicação, e essa ideia de intolerância, de endurecimento das penas em relação a infrações penais de maior gravidade, passou a ser difundida de modo que o clamor público era muito grande para a criação de uma lei que endurecesse as penas, que suprimisse garantias processuais em relação a essas infrações penais de grande repercussão e de muita gravidade. E assim foi feito. O Congresso Nacional, com urgência, criou a Lei 8.072 de 90. Uma das leis mais importantes para o ordenamento jurídico nacional e uma lei muito badalada, muito discutida pela doutrina, pela jurisprudência, mas que não cumpriu a sua finalidade, que era a de contenção da criminalidade. Surge então, em 1990, a Lei de Crimes Hediondos, influenciada por alguns fatos que ocorreram em relação a algumas pessoas tidas como importantes na nossa sociedade. Lei 8.072 de 90, Lei de Crimes Hediondos. Então vamos estudar a Lei 8.072 de 90, iniciando pelo seu artigo 1º. Vamos, com detalhes, estudar o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Ele aparece na sua tela, para que a gente possa analisar artigo por artigo desta lei. O artigo 1º diz o seguinte: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, consumados ou tentados. E aí, nesse mesmo artigo 1º, a lei vai trazer um rol dos crimes que foram considerados hediondos, e vamos ver cada um deles, mas por enquanto vamos ficar no caput deste artigo 1º. Vamos estudar o caput do artigo 1º para entender o que ele quer dizer. Então, esse artigo 1º, ele diz que são considerados crimes hediondos alguns crimes que estão abaixo, vamos falar deles, sejam eles consumados ou tentados. Sejam eles consumados ou tentados. Então, o primeiro aspecto relevante acerca desse artigo 1º é no sentido de que os crimes consumados ou tentados, os crimes consumados ou tentados, previstos no artigo 1º, são considerados hediondos. São considerados hediondos. E isso já foi questão de prova. Já teve banca examinadora querendo confundir o candidato, colocando a assertiva no sentido de que crimes tentados não seriam dotados de hediondez. Isso é falso. Tanto os crimes consumados quanto tentados, previstos no artigo 1º, são considerados como crimes hediondos. E qual foi o critério adotado pela Lei 8.072 de 90 para definir os crimes hediondos? Veja só. A lei adotou o chamado critério legal para a definição dos crimes hediondos.
A lei adotou o denominado critério legal para a definição dos crimes hediondos. Foi adotado o critério legal. Foi adotado o critério legal para a definição dos crimes hediondos. Para a definição dos crimes hediondos. A Lei 8.072 de 90 adotou o critério legal para a definição dos crimes hediondos. Vinícius, como assim critério legal? O critério legal adotado indica que são crimes hediondos aqueles que estão no rol previsto no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, sendo este rol um rol taxativo. Só podem ser considerados como hediondos aqueles crimes que estão previstos expressamente no artigo 1º. A lei definiu quais são os crimes hediondos. E perceba, a lei em nenhum momento conceituou o crime hediondo. A lei não disse, por exemplo, são crimes hediondos aqueles que causem clamor público, aqueles que gerem indignação e que violem a moralidade média. A lei não conceituou o crime hediondo em nenhum momento. A lei simplesmente trouxe um rol, um elenco de crimes considerados como hediondos. Este é o critério legal. É o que, portanto, você vai anotar. Pelo critério legal, a lei trouxe um rol taxativo dos crimes considerados hediondos, vírgula, sem ter conceituado o que é hediondez. Sem ter conceituado o que é hediondez. E aí os critérios para a inclusão de um crime como hediondo são critérios bastante questionáveis. Ao longo da nossa exposição a gente vai entender por quê. Porque vamos ver que crimes que poderiam ser considerados de menor gravidade estão incluídos aqui como crimes hediondos. Vamos entender o porquê. Vamos ver quais crimes podemos exemplificar com essa ideia de crimes de menor gravidade inseridos como crimes hediondos e outros crimes de maior gravidade que não estão inseridos no rol do artigo 1º e não são considerados como crimes hediondos. Adotou-se, portanto, o critério legal para a definição do que é crime hediondo. Em contraposição ao critério legal, existe ainda o critério judicial, que não é o critério adotado no Brasil. O critério judicial para definir hediondez. O que seria esse critério judicial que não é o critério adotado no Brasil? No critério judicial, ficaria a cargo do juiz, no caso concreto, verificar a hediondez do delito. O juiz, então, poderia considerar um crime contra a administração pública um crime hediondo, baseado na gravidade do contexto em que aquele crime ocorreu. Em que contexto aquele crime ocorreu? Nossa, isso foi num contexto de maior gravidade. Então, esse crime contra a administração pública, esse peculato, essa corrupção passiva, nesse caso concreto, devem ser considerados como hediondo. Isso é a interpretação do juiz. O juiz poderia, num caso concreto, interpretar um crime de roubo como um crime hediondo. Isto é, a definição de hediondez, a classificação de um crime como hediondo, pelo critério judicial, estaria a cargo do juiz e não do legislador. O juiz, no caso concreto, conforme, inclusive, parâmetros que poderiam ser estipulados pela lei, o juiz, no caso concreto, verificaria a hediondez do delito. Este é o critério judicial para a definição de hediondez. Cabe ao juiz, no caso concreto, analisar acerca da hediondez.
e infrações penais, dependendo do contexto em que elas ocorram, poderiam ou não ser consideradas como infrações hediondas, a depender da interpretação do juiz acerca daqueles fatos. Critério judicial, critério que não foi adotado no Brasil. Existe ainda um terceiro critério, que é o critério misto. Existe ainda um terceiro critério, que é o critério misto. Critério misto para a definição de hediondez. O que seria esse critério misto? A hediondez estaria definida na lei, mas no caso concreto, o juiz poderia considerar algum crime como hediondo conforme a sua interpretação. Como assim? Por exemplo, pelo critério misto, poderíamos ter na lei um rol meramente exemplificativo, exemplos de crimes hediondos, e na situação concreta, o juiz poderia acrescer uma ou outra infração penal, estendendo a ela a ideia de hediondez. Seria o critério misto. Rol meramente exemplificativo na lei, e o juiz, na situação concreta, podendo estender essa ideia de hediondez a uma infração penal não prevista na lei como hedionda, mas que naquele contexto fático foi dotada de maior gravidade e merece o rótulo da hediondez. Entendeu o que é o critério misto? Esse critério misto também não foi adotado no Brasil. Este critério misto também não foi adotado no Brasil. Portanto, na sua prova, e isso já foi cobrado no MP de Minas Gerais, na sua prova, você sabe que o legislador elencou os crimes hediondos num rol taxativo. Num rol taxativo. E quando falamos em rol taxativo, falamos em rol números clausos. O rol é números clausos. O rol é taxativo. Aqueles crimes que estão na lei como crimes hediondos são considerados como hediondos, não podendo o juiz, na situação concreta, no caso concreto, inserir outro crime conforme a sua interpretação. Bacana, legal. Vimos então a análise desse artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos quanto ao seu caput, porque no próximo bloco começamos a analisar crime a crime. E vamos ver quais são os crimes que a Lei 8.072 de 90 definiu como crimes hediondos. Até o nosso próximo bloco.